Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 11 de julho. O Bovespa vai apresentando alta de 1,46%. Nesse momento encontra-se dentro do leilão de fechamento, ainda faltando aí minutos para encerrar esse leilão, mas apresentando essa alta aí de 1,46%, uma forte alta, chegando a bater na região lá de resistência dos 54 mil pontos. Na realidade é de 53.700 até 54 mil pontos, zona de resistência proporcionada aqui por esse topo anterior e também por essa região de topo anterior que já tinha sido batida aqui e voltou, e essa região já tinha sido testada como resistência e voltou forte para baixo. Acima dessa região atual, o nível mais alto de resistência fica na faixa dos 54.477 até a máxima lá, 54.977. Seriam os dois próximos níveis de resistência para o Ibovespa, próximo justamente dos 55 mil pontos. Momento aí G60 um pouco mais esticado para cima, dando já uma patinada aqui na movimentação. A gente pode ver que basicamente, olhando para o G60, foi a primeira hora de pregão, a forte alta do dia, e depois ficou travado durante boa parte do pregão. Mini índice, cheguei a recomendar uma operação no pregão de hoje, gráfico de 10 minutos, depois de uma forte abertura aqui para cima, recomendei compra na superação da máxima desse candle, essa compra foi executada, andou aqui e quando chegou neste candle aqui, na formação desse candle, no meio desse candle eu optei por encerrar, visto que superou essa máxima aqui por volta de 570 e não conseguiu se manter, não estava conseguindo se manter acima dessa região, então optei por encerrar essa posição, até mesmo por já ter dado tempo ali também em relação ao movimento do gráfico de 10 minutos. Por isso a gente chegou aqui com um ganho de 0,25% nessa operação, representando no capital total um crescimento de 0,21%. Depois disso o mercado deu uma boa travada, ficou de forma bem lateral e com a volatilidade bem baixa. Eu optei já por não fazer mais novas operações, mesmo de rompimento. Se tivesse optado por algum rompimento aqui, o rompimento, por exemplo, dessa máxima, que a operação não chegou a andar tanto, volatilidade muito baixa, na faixa de 95 a 100 pontos, e já voltou aqui para baixo e continuou aqui travado, com volatilidade um pouco menor e também sem conseguir evoluir muito. Dá para se ver pelo G60, é igual o que aconteceu, algo semelhante ao que aconteceu na sexta-feira. Depois das primeiras horas de pregão, a gente teve aqui uma boa lateralização do pregão no decorrer aí da tarde. Na sequência, para a gente comentar aqui, vamos falar de PETR4. Petro, lembrando, se essa análise está sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. Petro apresentando forte alta de 5,08%, conseguiu romper as máximas anteriores com gap, abriu aqui acima da máxima aqui dos 9,94 e ganhou bastante força para cima, por enquanto apontando para um fechamento, quando eu falo por enquanto, que está no leilão de fechamento, apontando para um fechamento acima dos 10,25, resistência mais alta agora, 10,50 e depois disso a máxima aqui do topo mais alto, 10,54, então região de resistência por volta dos 10,50, depois dos 10,25, assim como eu já tinha comentado na sexta-feira. Vejo um pouco mais arriscado, uma compra mesmo que seja de rompimento por candle de força, fechou acima do topo anterior, compra na superação da máxima desse candle com stops aqui abaixo, essa é uma das operações mais simples aí de rompimento, mas não se encaixa aí com minha metodologia essa entrada. Vou ficar de olho aí no próximo movimento de correção da PETR4 em busca de alguma compra de swing trade. Na Vale 5 no pregão de hoje apresentando 3,3% de alta, também abriu com gap, superando ali a máxima do pregão anterior, já acima, nem chegou a voltar a testar aqui esse gap agora que tende a funcionar como suporte, primeiramente na faixa dos 13,16, depois na faixa por volta dos R$13. Resistência imediata, olhando até para o G60, 13,52 o patamar de resistência imediata. Abriu ali forte, depois ficou de forma lateral no decorrer do dia olhando para o G60. Depois dos R$13,52, resistência mais alta na casa dos 13,68 para a Vale. Se ela conseguir romper esses 13,68, aumenta a chance de começar a ganhar um pouco mais de força nessa atual tendência dela de alta, de curto prazo, gráfico diário, caminhando aqui para um fechamento desse gap na casa dos R$14,61, mas mesmo assim eu ainda continuo mais favorável a buscar compra nesse ativo após um movimento um pouco mais claro de baixo, um gráfico diário ou mesmo uma lateralização em cima dessa zona de resistência aqui para buscar uma compra um pouco mais à frente. Na sequência, Brasil Foods, eu encerrei a posição comprada na Brasil Foods, bem perto desse patamar que está aqui agora, ainda não saiu do leilão de fechamento, foi um pouquinho mais abaixo desse patamar. Optei por encerrar devido a esse movimento já bem longo aqui para cima, já
caminhando para um 10º pregão aqui de um movimento de subida bem forte, já vindo para cima dos R$50, já está na terceira semana ali consecutiva de alta nesse momento. Lógico que a semana está começando agora, mas o fato que eu optei por encerrar essa operação com ganho de 3,91%, capital total representou um ganho de 0,55%. Além disso, eu encerrei a Multi3, só para mencionar que Brasil Foods ainda é um papel interessante para se monitorar a operação na ponta compradora. Depois desse forte movimento de alta, o próximo movimento de baixa eu ficaria um pouco mais atento. Na Multi3 eu encerrei também a posição. Encerrei a posição um pouco mais abaixo do patamar que se encontra agora, 61,85. Ela estava lá em cima e ganhou bastante força ali no G60. Oscilou abaixo do último fundo ascendente do G60. Quando veio aqui para cima nessa movimentação de correção de uma pancada que ela fez para baixo, eu optei por encerrar essa posição com um ganho de 1,26%, no capital total um crescimento de 0,25%. Então foram esses encerramentos no pregão de hoje. Cheguei a recomendar também compra na ODPV3. Se ela conseguisse, depois dela ter perdido a mínima do pregão anterior, ela estava ganhando força aqui para cima. Aqui é o candle que ela começa a ganhar força para cima na primeira hora de pregão. Se ela conseguir superar os 60 são centavos, 13,64, se ela batesse nos 13,65, ela seria justamente a recomendação da entrada nesse papel. Como não fez isso, automaticamente é cancelada essa entrada na ODPV3. Para o próximo pregão ou os próximos pregões, ainda continuarei atento a possibilidade de compra em cima de ODPV3, visto que o ativo está em forte tendência de alta de curto prazo, médio prazo também, em longo prazo o ativo realmente ganhou bastante força ali em 2 semanas, superando 2 topos anteriores, e agora vai fazendo uma espécie de uma correção mais lateral, podendo gerar uma nova movimentação para cima aí, um pouco mais para frente. Não sei se a partir do próximo pregão, vamos deixar o mercado apresentar aí a sinalização de possível subida e uma entrada para a gente aí na ODPV3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.